Sabe aquela ideia de que, na agricultura, o que é mais novo e tecnológico é sempre a melhor solução? Bom, e se para um dos maiores problemas do campo, a resistência a fungicidas, a resposta fosse, na verdade, proteger essa tecnologia de ponta com a ajuda de uma velha guarda? Vamos mergulhar nessa história e entender como essa estratégia está definindo o futuro das nossas lavouras. E olha, isso não é um exercício de futurologia, não. É a realidade de hoje em muitas lavouras pelo Brasil. Safra após safra, tem uma ameaça invisível que evolui, que se adapta e que torna as nossas melhores defesas químicas cada vez menos potentes. É uma corrida armamentista silenciosa e, por um bom tempo, a gente estava ficando para trás. Para a gente poder encontrar a solução, primeiro a gente precisa entender o problema pela raiz. Resistência não quer dizer que o fungicida ficou ruim ou que o produto é fraco. Nada disso. É um processo de evolução, pura seleção natural que, sem querer, a gente acaba acelerando com o nosso próprio manejo no campo. Traduzindo isso para um português bem claro, é como se o fungo fosse, aos poucos, se acostumando com o veneno. Pensa assim: por acaso, através de mutações genéticas que acontecem o tempo todo na natureza, um ou outro indivíduo do fungo nasce com uma defesa natural. Quando a gente aplica o mesmo produto várias e várias vezes, o que acontece? A gente mata todos os que são sensíveis e, sem perceber, deixamos o campo livre só para aqueles que são resistentes se multiplicarem. E aqui no Brasil, essa história tem um vilão principal, um protagonista do mal, digamos assim. O Phacopsora pachyrhizae. É ele, o famoso fungo da ferrugem asiática da soja. Com a sua capacidade absurda de se multiplicar e a imensidão da nossa área de soja, o Brasil se tornou uma espécie de laboratório a céu aberto para a evolução da resistência. E o resultado disso? Prejuízos que se contam na casa dos bilhões de dólares a cada safra. Certo? Mas aí fica a pergunta: por que justamente as nossas ferramentas mais modernas, as mais tecnológicas, são também as mais vulneráveis a esse processo? A resposta, por incrível que pareça, está na precisão delas. Imagina que esses fungicidas são como uma chave super específica feita para uma única fechadura dentro do fungo. Eles foram desenhados em laboratório para atacar um processo vital muito específico. E quando eles funcionam, nossa, são extremamente eficientes. O problema é o que acontece depois. E quando a gente fala da cultura da soja, o controle químico moderno se apoia quase que inteiramente nesses três grupos: os triazóis, as estrobilurinas e as carboxamidas. Eles são nossas armas de precisão, os nossos especialistas. O grande problema é que o fungo da ferrugem está aprendendo a driblar os três. E pior, às vezes ao mesmo tempo. E é aqui que mora o perigo. Como a ação desse fungicida é tão específica, tão focada num único ponto, o fungo só precisa de uma pequena mudança, uma única mutação no lugar certo para que a chave do fungicida não encaixe mais na fechadura. Uma coisinha de nada e pronto, a ferramenta perde toda a sua eficácia. Isso faz com que o risco de desenvolver resistência seja altíssimo. Ok, se os especialistas têm esse ponto fraco, de onde vem a solução? Pois é, ela vem de uma classe de fungicidas mais antiga, mais robusta e que voltou com tudo para ser protagonista: os generalistas, que a gente chama de multissítios. A diferença na estratégia de ataque é gritante. De um lado, você tem o ataque cirúrgico do sítio específico, focado em um único ponto. Do outro, você tem o ataque massivo do multissítio, que atinge vários processos vitais do fungo de uma vez só. É essa diferença que define se o risco de resistência vai ser alto ou baixíssimo. A tática do multissítio é, digamos, na base da força bruta. Em vez de uma chave específica, ele age como se fosse um martelo, quebrando várias partes do metabolismo do fungo ao mesmo tempo. Para o fungo conseguir sobreviver a isso, ele precisaria desenvolver de uma só vez múltiplas mutações de defesa. E a chance disso acontecer, bom, estatisticamente, é quase nula. E quem são esses caras então? Quem é essa velha guarda? São moléculas que a gente já conhece há décadas: mancozeb, clorotalonil e os fungicidas à base de cobre. Hoje eles são os pilares, a base de qualquer estratégia anti-resistência séria, protegendo a eficácia dos nossos fungicidas mais modernos. E o mais curioso disso tudo é que essa estratégia não tem nada de nova, nadinha. Na verdade, é uma lição que a agronomia aprendeu, e aprendeu faz muito tempo, mas que por algum motivo parece que foi deixada de lado. A história não mente. Ela nos mostra um padrão muito claro. Desde 1845, com a cauda bordaleza, um multissítio que, pasmem, até hoje não tem caso de resistência, a lição já estava lá. Nos anos 80,
Europa enfrentou uma crise gigante com o fungicida sítio específico e aprendeu na marra que ele precisava de um parceiro. E mesmo com todo esse histórico, aqui no Brasil, o erro foi repetido. O conhecimento para evitar a crise que a gente vive hoje já existia. A literatura técnica internacional era claríssima sobre isso, mas essa recomendação não foi seguida à risca no início do controle da ferrugem aqui. Como resume bem o pesquisador Erlen Melo Reis, isso é muito antigo. Essa é uma lição que nós aprendemos do passado. Beleza, o passado é esse. E agora? O que a ciência nos diz que precisa ser feito? Felizmente, o caminho para a gente recuperar e principalmente proteger a eficácia dos nossos fungicidas é bem claro e já foi mais do que comprovado. E os dados mostram que a virada de jogo é totalmente possível. Dá uma olhada no tebuconazol, um triazol que estava perdendo feio a briga contra a ferrugem. Com um manejo correto, que voltou a incluir os multissítios, ele já mostra uma recuperação bem significativa de eficácia. Isso não é mágica, pessoal, é ciência aplicada. As regras do jogo hoje são bem simples e diretas. A principal delas, a regra de ouro, é: fungicida sítio específico nunca, jamais, deve entrar na lavoura sozinho, desacompanhado de um multissítio. É uma parceria que tem que ser obrigatória se a gente quiser ter sustentabilidade no controle. E que fique bem claro uma coisa: o objetivo aqui não é aposentar as ferramentas mais modernas e precisas que a gente tem. Muito pelo contrário, o objetivo é proteger essas ferramentas. Pensa que o multissítio é o guarda-costas do sítio específico. Ele está ali para garantir que a nossa ferramenta de precisão continue funcionando bem por muitas e muitas safras. E a gente termina com essa reflexão. Os dados comprovam que funciona. A história nos ensina a lição. Os especialistas recomendam o caminho. A solução para a crise de resistência não só existe, como está disponível. Então, a grande questão que fica no ar é: por que a prática lá no campo, no dia a dia, ainda demora tanto para acompanhar o ritmo da ciência?